Eu quero, antes da leitura, cantar com vocês este louvor. 198. Achei um bom amigo, Jesus meu Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador. Ele purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela escolhido dos milhares para mim. E o que ele fez? Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza era a tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até a vida ao fim. Bem forte, cante. Dos mares é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, aleluia! Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude de minha toma-se. Dos vales é o lírio, dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Gente, ele nunca nos desamparou. Não desampara nunca, nem abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei. Oh, a dor e a morte nunca vem. Solte a sua voz. Dos mares é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Ele é consolador, consolador amado, meu protetor do mal, solicitude de minha toma-se. Dos vales é o lírio, dos vales é o lírio, aleluias, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Se isso é verdade, glorifica ele com palmas, exalte o nome dele, aleluia! Glória a Jesus! Maravilha! Aleluia!
Aleluias! Como é maravilhoso estarmos na casa do Senhor mais uma vez, para juntos exaltarmos aquele que é amigo de verdade. Ele nunca nos deixou, nem nos deixará, nunca, mesmo naqueles dias mais difíceis da nossa vida, Ele sempre esteve do nosso lado. Amém, irmãos? Nós queremos com alegria esta noite receber as pessoas que nos honram com a sua preciosa presença, com a sua visita maravilhosa. Do lado da Eliane, eu estou vendo alguém que nos honra hoje. Deus te abençoe muito. Primeira vez? Primeira vez, gente. Aleluia. Tem mais alguém pela primeira vez aqui? Se tiver, levante as suas mãos, porque quem vem a primeira vez recebe um abraço. Já é o segundo da Alexandra, né? Glória a Deus. Que maravilha. Os demais irmãos, nós estamos muito felizes em tê-los conosco. Graziele, mais uma vez. A igreja do Senhor aqui reunida. A irmã, o irmão Joel, a sua esposa Darlene, seus filhos. Passaram por um momento de lutas em saúde física, mas graças a Deus venceram, está aqui. A igreja do Senhor Jesus, nossos irmãos ali perto do som. Deus abençoe, amigos da Fabíola, né? Amigos nossos aqui. Que alegria tê-los conosco esta noite. Tem uma pessoa também aqui que parece ser a primeira vez que eu a vejo. Ali à frente da Elma. É a primeira vez sua aqui, querida? É a primeira vez? Segunda vez. Tá bom, Deus te abençoe. É uma alegria receber você novamente. Que maravilha. Todos podem glorificar o nome do Senhor, irmãos, por este culto maravilhoso. Maravilha. Irmãos, eu pretendo iniciar hoje um sermão. Vamos procurar ser bastante objetivo, mas eu sei que eu não vou conseguir concluí-lo hoje. Então, eu não estou hoje imprimindo uma ansiedade de terminá-lo, até porque o tema é sugestivo. Como construir uma vida com Deus. Não dá para esgotar esse tema em um sermão de um domingo, mas pretendo nas próximas oportunidades ter a graça do Espírito Santo para que a gente possa concluir este sermão. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele separou para a gente uma porção para a gente alimentar hoje desta palavra. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Amém. Maravilha. Se tiver como dar só um pouquinho mais de brilho aqui, eu vou ficar feliz. Abram as suas Bíblias no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 7, versículo de número 24, 25, 26 e 27. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 7, versículo 24 a seguir. Maravilha, Jesus. Obrigado pela tua presença esta noite. Todos encontraram o texto, também já está no telão. Leamos a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, verso 24 ao verso de número 27. E todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Pai, em nome de Jesus, lemos a tua palavra, e nós queremos clamar o Senhor neste momento de oração, que o Senhor venha trazer luz
clareza ao nosso entendimento em relação ao que o Senhor tem para a nossa reflexão sobre os versos que lemos. Sabemos que jamais esgotaremos, Senhor, a fluidez, o conteúdo desses versículos. Mas o Espírito Santo nos ajuda a compreender pelo menos uma parte de forma muito clara esta noite. E nós assim ofertamos ao Senhor os nossos corações como terra fértil, terra boa, terra preparada para receber esta semente que é a Tua palavra, esta semente infalível, insubstituível, esta semente, Senhor, que mesmo em corações áridos, mesmo em corações duros, ela consegue nascer. Então, Pai, nós assim clamamos o Senhor a luz e o entendimento do Teu Espírito Santo, mais uma vez esta noite, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Tomem os vossos assentos, queridos irmãos. É do conhecimento de todos vocês, de todos nós, que Jesus viveu aqui na terra pregando o Evangelho em palavras e em atitudes. Ele não perdia a oportunidade de ensinar através da prática de sua vida, como também em sermões que impactaram o mundo, principalmente esse sermão que é conhecido como o sermão Código de Ética Cristã. Foi um dos maiores sermões que Jesus pregou em todo o seu ministério. E os versículos que nós acabamos de ler são os últimos versículos desse sermão chamado Sermão do Monte, ou Sermão das Bem-aventuranças. Ele inicia-se no capítulo 5 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, e ele termina no capítulo 7. E esses são os últimos versículos que nós lemos. Interessante que no final do sermão das bem-aventuranças, ou o sermão Código de Ética, Jesus não deixa os seus ouvintes numa situação confortável. Esses versículos que lemos é Jesus cobrando uma resposta à mensagem dele. É uma cobrança de uma resposta à sua mensagem. E você há de convir comigo que nós vivemos sobre a face desta terra, e todos nós, hora ou outra, temos que dar algumas respostas à nossa vida. Ou para nós mesmos, diante de uma oportunidade, diante de uma crise, de um conflito interior, ou para outras pessoas. Constantemente nós estamos dando respostas, e elas são variáveis. Na verdade, irmãos, existem momentos em nossa vida, olha, não dá para fugir. A gente até tenta procrastinar, mas tem momentos na nossa vida que não dá mais para fugir. A gente tem que parar e dar uma resposta ao problema, à vida, às pessoas ou para nós mesmos. Chega um momento que não tem como fugir mais. E às vezes nós evitamos essas respostas porque às vezes nós não sabemos, pastor Jean, o que dizer. Porque os momentos e as circunstâncias são difíceis. Nós nos eximimos de dar respostas. Mas, irmãos, na verdade, muitos dos resultados que nós vivemos hoje, quem teve um domingo abençoado aí? Glória a Deus! Glória a Deus, gostoso nesse friozinho, sim ou não? Nós ficamos aqui de 8 da manhã até a hora que Deus nos conduziu aqui. Saímos daqui um período bom de oração, jejum, consagração, palavra, ensaios, louvores. Que dia maravilhoso eu tive hoje. Eu acredito que vocês também tiveram. Mas possa ser às vezes que alguns de nós não tivemos um domingo tão agradável. Mas muitas das coisas que nós vivemos hoje é resultado das respostas que nós demos ontem. Compreende a importância da resposta?
E muito daquilo que eu e você viveremos amanhã será resultado das respostas que nós daremos hoje. Conseguem compreender? Fica claro isso? Quantos podem dizer amém? Amém. Irmãos, exatamente isso que Jesus faz. Ele conclui o seu sermão, um dos seus maiores sermões já pregado, e ele traz os seus ouvintes para um momento, presbítero Eric, de desconforto. Porque Jesus não pergunta assim: o que você achou do meu sermão, Alexandre? Preguei muito, né? O que você achou do culto? Você gostou do culto? Você gostou do sermão? Culto não é para agradar ninguém. Culto é para agradar o Senhor. Mas muitas das vezes nós incorremos neste erro, até com os nossos visitantes. Espero que você tenha gostado. É normal às vezes, por exemplo, a minha bússola ou a minha referência de determinados encontros e cultos e mensagens é a avaliação que a minha esposa faz. Às vezes quando eu pergunto: e aí, amor, como é que eu fui? Aí a gente vai corrigindo ali, etc e tal. Quando vem só elogios dela, eu começo a me preocupar. Mas Jesus não pergunta às pessoas: o que você gostou? O que você achou da minha mensagem? Estou aprovado ou reprovado por vocês? Não. Jesus não faz isso. Jesus, ele não quer a sua avaliação no aspecto se ele desenvolveu bem o sermão, se ele usou as ferramentas da exegese, da homilética. Não! Jesus, pelo contrário, ele coloca todo mundo numa situação crítica. Ele pergunta: que resposta você vai dar ao sermão que eu comecei lá no capítulo 5, e agora eu estou terminando este sermão com estas últimas palavras. Oh Jesus! Irmãos, eu acredito que Jesus está fazendo a mesma pergunta para nós, André, de todos os sermões que nós já ouvimos dele. De toda a palavra que está em nossas mãos, João, Jesus hoje está nos perguntando: que resposta você vai dar das mensagens que você já ouviu, ou da palavra que você está ouvindo hoje? Olha que situação crítica que Jesus coloca os seus ouvintes, uma situação de confronto, uma situação desconfortável. E Jesus nos ensina. Quantos conseguiram acompanhar o meu raciocínio? Quantos sentem comigo que Jesus podem estar nos perguntando hoje? Qual resposta nós vamos dar a essa palavra? Levante as suas mãos assim. Quantos sentem também a necessidade de responder a voz que Deus sempre tem falado com você? Talvez todas as manhãs, talvez na viração do dia, talvez nos momentos de devocional. E o Espírito Santo hoje nos cobra essas respostas. Mas calma aí, fiquem tranquilos. Jesus nos ensina a responder, porque às vezes a gente não sabe responder, mas Jesus nos ensina. Jesus nos ensina como responder, contando esta história que ele contou no versículo 24 e terminou no versículo 27. Que história é esta, pastor? Uma história de dois construtores, duas casas, dois fundamentos e dois resultados. Como construir uma vida com Deus? Como construir um relacionamento com Deus? A primeira coisa que eu aprendo com essa história é que a nossa resposta faz toda a diferença. A resposta que nós estamos dando na nossa vida, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, as responsabilidades ministeriais, dentro da nossa igreja, faz toda a diferença.
Quando nós ouvimos a voz de Deus, como é maravilhoso! E diga-se de passagem, tem pessoas que não estão conseguindo ouvir a voz de Deus, porque ouvem tantas vozes que não conseguem ouvir a voz de Deus. Mas Deus ainda fala. Aleluia! Aleluia! Deus ainda fala. E quantos ouvem a sua voz, levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Porque aquilo que você vai viver, aquilo que nós vamos viver, depende da resposta que nós vamos dar. Então Jesus nos apresenta duas classes de pessoas após ouvir suas palavras. Quais são essas classes? Aí ele nos mostra também, presbítero Robson, que tem dois tipos de ouvinte. E sempre terão dois tipos de ouvinte. E sempre terão dois tipos de respostas ou respostas diferentes. Todos vão ouvir. Todos ouviram. Uma multidão de pessoas ali ouviram. Muitas pessoas. Aproximadamente 5.000 pessoas talvez ali estavam. Pastor, e como eles ouviram? É porque o Monte das Bem-aventuranças é o lugar de maior acústica natural. Então quando Jesus falava, ecoava ali a sua voz, e todos ali assentados ouviam a sua voz. Todos ouviram a mensagem de Jesus. Aleluias! Todos ouviram a mensagem de Jesus. Mas ao ouvir a mensagem de Jesus, houve respostas diferentes. A primeira resposta, a mensagem de Jesus foi esta: sobre um homem sábio. Jesus começa pelo homem sábio que vai dar a resposta certa, a resposta sábia. Foi o homem que ouviu as palavras de Jesus e ao ouvi-la, colocou em prática. Foi um homem que ao ouvir o sermão, ele falou: não dá para mim continuar do mesmo jeito. Não dá para mim continuar da mesma forma. Eu tenho que me adequar a esta palavra. Então, o que eu preciso fazer para que eu possa viver esta palavra? Irmãos, mais importante do que ouvir é praticar a palavra de Deus. Aleluia. Ouvir é importante, mas mais importante do que ouvir é colocar a palavra do Senhor em prática. Foi um homem que não se contentou em ser apenas um ouvinte esquecido, mas se tornou um praticante. Todo praticante tem a característica de discípulo. Porque ouve e coloca em prática. Todo bom ouvinte, ele tem de tudo para ser um bom praticante. E se ele for bom praticante, Jesus está chamando este homem de homem sábio. Oh, glória a Deus. E todo homem que coloca em prática a palavra de Jesus, ele tem a característica de um verdadeiro discípulo. Irmãos, nós precisamos entender que só de vir à igreja e estar aqui hoje não basta. Nós precisamos parar com isso. De compreender que de estarmos aqui na igreja quarta-feira, quarta da vitória, da cura, é o suficiente. Não é. Nós precisamos parar com isso, de apenas estar aqui quarta, sexta e domingo, é o suficiente, não. O que é mais importante, além de estar aqui, é o que a gente vai fazer depois desse culto. Estar aqui não é importante, sim ou não? Mas mais importante do que este culto é o que a gente vai fazer depois deste culto, com o que Jesus tem nos ensinado na quarta, na sexta, no domingo, na EBD, nos encontros em que o Senhor tem falado conosco. Irmãos, como é maravilhoso
eu posso dizer com carteirinha, nunca faltou a palavra de Deus. E não vai faltar. Quando esta igreja ainda estava em célula, nas garagens, lá na sala da minha casa, tinha palavra, e a palavra permanece, e Deus continua falando. Ele falou. Quando o presbítero Gessimar subiu aqui, ele falou. Quando nós estávamos cantando, ele falou. Quando as orações estavam sendo feitas aqui, pelas crianças, pelas ofertas, ele continua falando. Então, mais importante, Camila, do que estar aqui na ceia do Senhor, é o que a gente vai fazer depois deste culto. Você se lembra de alguma mensagem que o Senhor pegou você, colocou na parede e você tentava esquivar para lá e para cá, e Deus vem falando tudo o que você precisava fazer? Quantos já participaram de um culto assim? Eu mesmo. Irmãos, ele fala, Deus fala. Igreja, Deus fala. Falou através dos profetas no passado, e hoje ele fala através do seu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Deus fala. Aleluia. Mais importante do que ouvirmos a palavra é obedecer a palavra. Irmãos, obedecer a palavra faz toda a diferença. A diferença é o que a gente vai fazer depois de todos os momentos que nós abrimos a Bíblia. Não vamos restringir apenas os cultos à igreja, nos devocionais. Às vezes você abre a Bíblia, Deus fala com você, que a gente tem que pedir perdão a alguém, o que a gente faz? Não, agora não. Ligar? Jamais. Às vezes Deus fala com a gente algo que a gente precisava fazer, mas nós decidimos dar a resposta de não praticar. E Jesus chama nestes versículos que o homem que ouve a sua palavra e as pratica é um homem sábio, é um homem inteligente, é um homem que sabe que ele não pode continuar vivendo com a sua vida na desproporcionalidade da palavra de Deus. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Jesus disse que aquele que caminha à noite, ele está em trevas e ele vai tropeçar e cair. Mas aquele que caminha de dia, aquele que caminha à luz da palavra, aquele que caminha guiado pela palavra de Deus, ele não vai cair. Porque a palavra ilumina, a palavra guia, a palavra redargue, ela corrige, a palavra consola, a palavra confronta, aleluia, a palavra transforma. Quantos podem levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor? Qual é a resposta que você está dando ao ouvir Jesus falar? Irmãos, esse texto deixou claro que dentro das nossas igrejas existem duas classes de pessoas: aqueles que ouvem as palavras de Jesus e as praticam e se tornam discípulos, e aqueles que frequentam apenas. Frequentam. Eu vou lá porque eu quero curtir a mensagem. Eu vou lá porque o pastor fulano de tal prega muito. Eu vou lá porque aquela equipe de louvor canta que eu arrepio. Que maravilha! Eu choro de emoções. Eu vou lá porque aquela igreja é uma igreja que abraça, aquela igreja é uma igreja que acolhe, aquela igreja o pastor exerce o ministério pastoral. Tudo isso é importante. Mas isso não vale
absolutamente ou não tem efeito nenhum se a gente não viver a prática da palavra de Deus. Cantar bonito, muita gente canta. Pregar bonito, muita gente canta. Igreja organizada, e como tem. De estrutura excepcional, de departamentos montados, quanto tem. Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado que tipo de resposta a gente está dando a respeito da sua palavra. Aleluia. Aleluia. Senão, gente, desculpe, eu sinto muito a presença de Deus, eu tenho sentido muito a presença de Deus esses dias. A gente não vai passar de consumidores de eventos e de cultos na igreja. Gostei, não gostei? Tá legal, não tá legal? Não, que evento bom. Cadê os efeitos da prática da palavra de Deus? É possível que você tenha conhecido, assim tanto quanto eu, pessoas que estão há 20 anos na igreja e não mudam em nada. Não melhora como pai, não melhora como cônjuge, não melhora como filhos, não melhora como cidadão. É possível você conhecer pessoas que amam a igreja, tem intimidade, gosta da igreja, mas não muda de vida. Continua nos mesmos erros, nos mesmos pecados, na mesma idolatria, no mesmo engano, vivendo a mesma mentira. Jesus está nos cobrando hoje uma resposta. E se a gente responder positivamente: Senhor, eu estou aqui, perdoa os meus pecados, eu vou colocar em prática a sua palavra. Jesus já tem um nome para você, e o seu nome é Homem Sábio. E Ele já tem uma promessa para você: a sua casa não vai cair. Jesus está nos orientando também. Vai ter problemas, vamos ter dificuldades, vamos ter desafios, mas a sua casa não vai cair. Os ventos vão soprar, aleluia. E como sopra, hein, gente? As águas vão combater contra aquela casa. E como combatem, hein, gente? Só que aquela casa não cai, porque ela não está alicerçada na superficialidade. Ela está alicerçada na rocha. A rocha que é Cristo. Glória a Deus. Oh, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Aleluia, Jesus. Gente, glória a Deus. A gente já vai terminar, mas o Espírito Santo está me segurando aqui. Ainda vamos falar sobre isso, mas eu preciso dizer isso hoje. Eu tenho aqui umas 10 páginas anotadas, mas me veio aqui agora. Se a gente continuar sendo consumidores de cultos, frequentadores de igreja, ouvintes esquecidos, nós nunca sairemos da superficialidade. Nunca vamos conseguir ter um relacionamento profundo com Jesus. Nosso Cristo é um Cristo de relacionamentos. Ele nos ama. Ele tem cura pra gente, tem. Ele tem carro novo pra gente, tem. Ele tem casa, ele tem toda sorte de bênção para nós. Mas o que é isso se a gente, Gessimar, não viver uma vida de relacionamento com Ele? Jesus está me chamando, eu sinto isso, para uma vida mais profunda, mais autêntica. Uma vida que eu não preciso bater no peito e dizer: eu sou o servo do Senhor. Uma vida que eu possa estar em qualquer lugar. As pessoas vão olhar para mim e vai dizer: você é diferente. O que você tem? Jesus nos chama para esse tipo de vida. Foi repetido aqui no estudo da EBD, uma frase que a gente disse aqui: se não há culto na vida, não há vida no culto. As
pessoas precisam ouvir Jesus na gente. E Eliane, o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração. E os textos bíblicos nos mostram isso. Eles não conseguem ver, porque nós não temos uma vida profunda, alicerçada no Senhor Jesus e na sua palavra. O vento sopra, a gente vai. Estamos alicerçados na superficialidade, na areia. Mas hoje o Senhor nos faz este convite. Que tipo de resposta a gente vai dar? Você lembra as vezes que o Senhor tem te levantado de madrugada para orar? E o sono te vence, você não consegue. Mas quando você consegue responder positivamente, eis-me aqui, Senhor. Fala comigo. Não é algo extraordinário, indizível, indescritível. É isso que Deus quer de nós. Esta igreja, a igreja genuína do Senhor, não é uma igreja para se frequentar, é uma igreja para se pertencer. É uma igreja para se envolver, é uma igreja para se aprofundar no relacionamento com o Senhor. Gente, eu podia trazer outra mensagem para vocês, mas as trombetas vão soar a qualquer momento. E a pergunta para a gente encerrar aqui agora é: onde você tem colocado o fundamento da sua vida? Você tem fundamentado as suas convicções em qual ideologia? Em quais pessoas? Onde você tem fundamentado a sua família? Onde você tem fundamentado a sua vida espiritual? Onde você tem fundamentado a sua chamada? Onde você tem fundamentado a sua vida? Esta palavra nos mostra e nos indica que o homem sábio fundamenta a sua vida na rocha que é Cristo. O que é isso, irmãos? Eu amo vocês aqui na igreja. Se eu pudesse ouvir o rostinho de vocês aqui todos os dias. Sexta-feira na oração, eu fiquei tão feliz de ver as pessoas aqui que eu agradeci a Deus e agradeci a eles por estar aqui com a gente, por não deixar a gente orar aqui sozinho e orar com a gente. Eu quero ver vocês aqui todos os dias, comigo, sabe, irmãos? Vocês são minha família, a gente vai morar no céu juntos. É muito importante tudo isso aqui. Mas eu quero aplicar minha fala exatamente dentro desse contexto. Você tem noção de uma pessoa sem uma retroescavadeira, sem as ferramentas que a gente tem hoje, uma pá, uma enxada, uma chibanca, uma alavanca, para cavar até achar a rocha? É muita dificuldade. Hoje a gente cava com muita facilidade em tempo recorde, mas imagine uma pessoa com as suas próprias mãos, com aquelas ferramentas oriundas, criadas ali com dificuldade. Depois quem olhava para casa, via a casa pronta, mas não viu o trabalho que aquele homem teve para cavar até achar rocha. Eu acredito, conjecturo, que ele cavou profundo até chegar à rocha. Isso ninguém vê. Isso é que faz toda a diferença. Culto na vida. É por isso que o Senhor disse: quando você estiver orando, feche a porta do seu quarto. Ninguém está vendo. Aí você vem aqui, canta, você ganha uma alma para Jesus, você chega aqui, glorifica a Deus, você está tornando azeite, você vibra na presença do Senhor, ninguém está vendo. Às vezes pensa que é o pregador, às vezes pensa que é o cantor, não é. É você no seu secreto, no seu relacionamento com Deus. Ninguém vê quando você está orando, ninguém vê quando você está chorando, ninguém vê quando você está lendo a Bíblia, mas você, enquanto ora, está cavando. Enquanto você jejua, você está cavando. Enquanto você lê a Bíblia, você está cavando. Enquanto você chora na presença do Senhor,
quando o vento bate, é quando a tempestade vem, faz toda a diferença. A pergunta para a gente finalizar, porque eu disse que não dá tempo, eu já vou parar. Que tipo de resposta nós vamos dar ao que o Senhor falou conosco nessa porção aqui de reflexão? Dependendo da resposta, nós seremos homens sábios. Mas dependendo da resposta, nós seremos tolos. Só para a gente finalizar. Que tipo de pessoa você é? Sábio ou tolo? Que tipo de pessoas nós somos? Sábio ou tolo? E a gente já sabe. Dependendo da resposta que nós formos apresentar durante esses próximos dias, o Espírito Santo vai falar aos nossos corações de forma muito clara, como está elucidando aqui. Se nós praticarmos aquilo que o Senhor tem falado conosco, seremos homens sábios, seremos discípulos. E o Senhor está nos trazendo essa palavra exatamente porque Ele tem olhado para nós. E o desejo maior dele é relacionamento, é mesa, é intimidade. Quem quer mais isso do Senhor? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.